te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Senhor, te quero. Senhor, quero ouvir a tua voz, quero ver a tua face, né? É essa a nossa esperança, né? A esperança do cristão é essa, né? Que ainda que as respostas nesse mundo aqui, elas não estejam todas disponíveis, né? Mas na verdade, quando nós nos encontrarmos com Deus, vai estar tudo respondido, né? Todas as nossas dilemas e preocupações vão estar
respondidos com a face do Senhor, face a face com o Senhor, né? Então é maravilhoso possamos prosseguir esse estudo, né? Vamos fazer mais uma etapa, né, de estudos para a gente conhecer um pouco mais do que o Senhor deixou conosco na palavra dele, né? Sabemos que o povo de Israel é o povo escolhido de Deus, né? Mas é escolhido para trazer o Messias, trazer Jesus Cristo, né? E o Senhor foi dando pistas, foi dando, fazendo analogias, né, em todo o Antigo Testamento para chegar no momento mais importante, que é o sacrifício de Cristo na cruz, né? Então vamos lá, irmãos, vamos orar para que Deus possa nos abençoar e possamos tocar nessa palavra com o Espírito de Deus, porque só é possível compreender as Escrituras quando você tem o Espírito de Deus, quando você tem a fé, né? A fé é o ponto de partida para se conhecer a profundidade dessa palavra, né? Glorioso Deus, eterno Pai, Jesus Cristo amado, Deus, eu oro, Senhor Jesus, para que possamos, Senhor Jesus, entender um pouco mais dos teus mistérios, entender um pouco mais da tua palavra, entender um pouco mais das tuas estratégias. Pai Celestial, me abençoa, Senhor, para que eu possa, Senhor, trazer a palavra pura, Senhor, a palavra fina, Deus. Pai Celestial, aqueles que estão ouvindo nessa live, Jesus Cristo amado, Deus, que possam também ser abençoados e enriquecidos, Senhor, com esse conteúdo, Senhor, da tua palavra. Pai Celestial, eu te peço, Deus, que este vídeo, Senhor Jesus, possa, Senhor, atingir as pessoas, Deus, e as pessoas terem curiosidade, terem mais sede, Senhor, de conhecer. Opa, voltou, né? Felizmente a gente está notando um certo travamento no Facebook, né? Na live da pastora também apresentou alguns travamentos, né? Mas enfim, vamos continuar, né? Se Deus quiser não vai dar certo, ou então é porque nós estamos falando de Deus, é que as maquininhas, as engenhocas do Facebook aí, pode ser que estejam dando uma boicotada aí, quem sabe, né? Então vamos lá, né? Então no vídeo anterior eu trouxe detalhes sobre o cercado, né? O cercado do tabernáculo, né? A gente falou das cortinas, do cortinado que cerca o altar, né? E que ainda que fosse uma estrutura preparada para a mobilidade, né? Quer dizer, os judeus deveriam estar preparados para a qualquer momento poder levantar acampamento e fazer, vamos dizer, estabelecer acampamento em outra localidade, né? O Senhor já pediu algo já de muita qualidade, né? O Senhor já demandou uma grande qualidade dos materiais preparados, coletados entre o povo, né? Então, as colunas do cortinado, eu falei, eram madeira de acácia, né? Quer dizer, uma madeira muito resistente, forte, né? Com filetes de prata, né? Quer dizer, para dar beleza e segurança estrutural naquela coluna, né? Um capitel, que é uma tampa, né? Ali na coluna, né? De madeira revestido de prata, quer dizer, além da beleza, a durabilidade e a qualidade, né, estavam na mira, né, do Senhor quando demandou, ordenou para Moisés os detalhes, né? Então, madeira de acácia, capitel de madeira revestida de prata e a base de bronze. Tá? A base era de bronze, quer dizer, uma base pesada, né, de qualidade, né, para poder suportar ali e apoiar muito bem a estrutura, né? Falamos da porta, né? Hoje nós vamos falar um pouco mais da porta também. Eu falei bastante da porta no vídeo passado. É importante que aquele que não viu os vídeos anteriores, visitem lá os vídeos anteriores na minha página do Facebook. Depois, no final do estudo, eu publico tudo no YouTube,
numa playlist, que aí você assiste numa sequência, você vai de uma vez só, né? Então a porta é um elemento muito importante, né? Primeira posição da porta, né? A porta tinha que estar voltada para o oriente, né? O nascer do sol, né? E elaborada com uma paleta de cores, né? Deus ordenou que a porta fosse feita de linho, tá? Linho torcido, só que aí é um linho mais trabalhado, mais refinado, um linho torcido nas cores púrpura, que é uma tonalidade de roxo, carmesim, que é uma tonalidade de vermelho, e azul, enfim, e uma tonalidade de azul, né? Então, eu queria explorar um pouquinho mais detalhada as cores dessa porta, tá? Porque essas cores, essa paleta de cores, ela está presente em muitos outros detalhes do tabernáculo, né? Então essa paleta de cores é importante. E lembrando, né, Jesus fez uma analogia, né? Lá no Evangelho de João, Jesus falou: eu sou a porta, eu sou a porta. Quem tem acesso ao Pai tem que passar por mim. Entendeu? Então, nessa nossa vamos dizer, jornada de fazer uma ligação das coisas do Antigo Testamento com Jesus Cristo, Jesus é a porta, né? A ligação que há entre a porta do tabernáculo e a obra de Jesus Cristo, né? Então, as cores, né, elas remetem à natureza de Cristo, né? Porque o púrpura, que é o roxo, era uma cor muito rara, muito caro de se obter. Então era só os reis da época que acabavam utilizando essa cor, né? Então ela denota realeza, essa cor púrpura, né? E Jesus, ele foi um legítimo filho de Davi, ou seja, da linhagem real, né? Jesus, como filho de Davi, ele tinha linhagem real, né? Foi ungido por Deus, mas, infelizmente, os judeus não reconheceram Jesus como o rei dos reis, o rei de Israel, né? A cor carmesim, né? A cor carmesim, que é uma tonalidade de vermelho, ela faz relação com o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, né? É uma ligação direta, né, com o sangue. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, o derramamento do sangue precioso de Jesus foi o que propiciou o acesso ao Pai, né? A porta, ela remete a uma coisa de acesso, né? Acesso a algum lugar, né? E é justamente isso que Jesus fez, né? O acesso ao Pai, né? E a cor azul, ela remete ao céu, né? Ela remete ao céu, ou seja, porque Deus ele designou Jesus, né? Designou Jesus, destacou Jesus para descer, né? Diminuir a sua condição celestial, a sua condição divina, né? Quer dizer, Jesus ele era Deus, né? Ele era Deus junto com o Pai. É a Trindade, né? O mistério da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, né? E Deus destacou Jesus para se diminuir, né? Porque estar na condição humana é estar diminuído, né? É ter fome, é ter frio, é ter sede, é passar necessidade, é passar apuro, né? Então Deus ele se diminuiu, desceu dos céus, né, para executar a sua obra de redenção. Então e veja só, essa mesma trinca de características, realeza, sangue, da morte, né, e também a condição divina de Jesus, foi utilizada, foi uma coincidência, mas remeteu na verdade não é coincidência, o Espírito Santo trabalhou dessa maneira para que a gente pudesse entender hoje a dimensão do sacrifício de Cristo, porque os presentes dos reis magos, né, ali no casal ali, José, Maria
e o menino Jesus ali na manjedoura, no estábulo, né, receberam presentes, né, de reis magos, que eram, na verdade, eram astrólogos persas, né, que esses astrólogos da Pérsia, eles sabiam que nasceria um rei, pelas profecias de Daniel, eles sabiam que nasceria um rei. Você vê que, olha só, o povo judeu estava meio desligado de Deus, mas lá na Pérsia, lá tinham os astrólogos, que eles estudaram as profecias de Daniel, porque Daniel foi um camarada muito importante, né? Ele foi vamos dizer, um auxiliar, um governante muito importante ali na Pérsia, né? Deixou profecias, trabalhou muito com o rei ali, e essas profecias se cumpriram, e aí eles foram lá atrás da estrela de Belém e levaram presentes, né? Olha só como o Espírito Santo faz, né? Usou alguém, vamos dizer, que não é povo de Deus, né, para ajudar na obra de Deus, né? Então, esses presentes, né, eu lembro que esses presentes, ouro, incenso e mirra, né? Ouro, incenso e mirra. Ouro, ele também significa realeza. Ele também significa, vamos dizer, a riqueza e a grandeza de um rei, né? O rei, sempre, todo rei naquela época tinha que ter muito ouro, né? Então, o ouro, ele é uma denotação de uma realeza, porque eles sabiam que Jesus seria um rei, né? O incenso, ele é utilizado para as ofertas a Deus, né? No trabalho de oferecer, vamos dizer, um sacrifício a Deus, alguma coisa assim, o incenso ele é utilizado, né? A gente vai ver também que até no sacrifício do tabernáculo oferecia-se incenso, né? Então o incenso ele denota uma divindade, né? Vamos dizer, um serviço à divindade, né? E a mirra, ele era um perfume muito caro, que era utilizado na época, para embalsamar, vamos dizer, o corpo de cadáveres, né? Quer dizer, para embalsamar, para não ficar tão ali a questão do cheiro, né? O pessoal embalsamava com a mirra, que era um perfume, né? Então, ou seja, a mirra está ligada com a morte, né? Dizendo que a morte, né, daquele rei em serviço divino seria, vamos dizer, muito importante, seria parte da sua obra, né? Então veja bem, os fundamentos de Cristo representados, né? Como eu te falei, a trinca, né? O tripé dos fundamentos da obra de Cristo foram revelados ali nos presentes, né, do rei mago, presentes também nas cores da porta, né? Relembro para vocês: púrpura, realeza; carmesim, sangue de Jesus, morreu na cruz; azul, serviço divino, ou seja, o Senhor desceu do céu para servir a Deus, né? Então, você vê que o mistério da porta, ele é muito grande, né? Ele é muito grande, o mistério da porta. Então, é fundamental que a gente possa, eu vou trazer aqui, já trouxe já na semana passada, um detalhe do tabernáculo, né? Olha só, isso aqui é a representação, uma possibilidade de representação da porta, né? Da porta aqui posicionada de frente para o Oriente. Tá legal? Então vamos lá. Então, o judeu que quisesse trazer um sacrifício, ele pegaria o animal ali no curral e se caminharia para a entrada do tabernáculo, né? E aí, entrando assim
vamos dizer, se posicionando ali na porta, né, um sacerdote ia receber, ia pegar o animal na mão do judeu e ia entrar com o animal lá dentro. Então, não era permitido que os judeus, vamos dizer, comuns ali, entrassem, vamos dizer, no pátio ali do tabernáculo, né? O camarada parava na porta ali e entregava o animal. O sacerdote, eles eram os autorizados a se movimentar ali depois da porta, né? Então, veja que hoje nós vamos trazer então a visão, o máximo da visão que o judeu comum tinha era o quê? Levanta a cortina da porta e ele vai enxergar o altar do tabernáculo. Vou voltar aqui, ó, o altar do holocausto, tá? O altar do holocausto é essa estrutura aqui, tá? É onde pega fogo, tá? É onde se faz a queima dos animais. Então, o camarada chegava com o animal aqui, entregava para o sacerdote, e no máximo a visão dele era aqui, era no altar do holocausto. Então nós vamos trabalhar hoje o altar do holocausto, né? Então esse ato de oferecer animais, o ato de oferecer, queimar, né, a oferta, o sacrifício ou a queima dos animais era feito diariamente. Diariamente, esta fogueira aqui estava acesa, tá? Sempre acesa. A fogueira estava sempre acesa. E animais eram sacrificados pelo menos, ao menos 2 vezes ao dia, tá? Então, no mínimo, seriam 2 vezes ao dia. Na parte da manhã e ao entardecer, né? Então, esse era um mobiliário, né? O altar do holocausto, muito utilizado, muito utilizado. Então, nós vamos ver os detalhes desse altar, como ele é, né? Nós vamos lá, vamos ler a palavra de Deus, lá em Êxodo 27. Abram a Bíblia em Êxodo, capítulo 27. Êxodo 27. Nós vamos ler do 1 ao 8, tá? Êxodo 27, do 1 ao 8. E farás também um altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, 5 côvados a largura, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as pontas serão do mesmo, e os cobrirá de cobre. Far-lhe-á também os seus recipientes, para recolher a cinza e as pás, e as suas bacias, e seus garfos, e seus braseiros, e todos os seus utensílios fará de cobre. Tem tradução que fala que é bronze, tá? Bronze é uma liga majoritariamente de cobre, tá? Então, far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás essa rede 4 argolas metais dos seus 4 cantos, e porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. E fará também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirá de cobre. E os varais estarão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se demonstrou no monte, assim o farão. Tá? Então, o altar do holocausto, ele é, vamos dizer, 5 côvados de cada lado, é um quadrado, né? 5 côvados naquela nossa transformação, divide por 2, tira 10%, né? Divide por 2, 2,5, tira 10%, 0,25, 2,25 metros de largura e comprimento. E de altura, né? 3 côvados, tá? 50%, 1,5, tira 10%, fica 1,35. Então, aproximadamente. Então, esse era o formato básico do altar. Eu vou mostrar aqui para vocês o altar do holocausto, tá? Ó. Então, esse aqui, ó, é um quadrado, tá? É um quadrado, 5 por 5, tá?
5 por 5 e 1,30 aí mais ou menos de altura, tá? Essa aqui é o que ele chama da rede ali, aquela rede. É como se fosse, ele serve como uma espécie de uma grelha, tá? Em que era colocada aqui no meio, tá? Para apoiar os animais aqui, e os animais ficarem apoiados, tá? Então esse era o objetivo, é como se fosse uma grelha, tá? Então essa é a estrutura do tabernáculo, né? E tem argolas, né, posicionadas para que possa levantar o altar e colocar o fogo e também transportar, né? Madeira de acácia, né, quer dizer, feito de madeira revestido de cobre, quer dizer, para proteger a madeira, vamos dizer, da temperatura, ela era, vamos dizer, revestida de cobre, né? Então, com pontas no altar, é importante as pontas do altar. Eu vou mostrar aqui de novo, ó. Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Tem as pontas, tá? As pontas do altar. A ponta é importante porque o sangue do animal, ele por vezes era passado nessas pontas, né? Por vezes era aspergido nas laterais ou derramado na base do altar, conforme o tipo de sacrifício, né? Conforme o tipo de sacrifício, existia uma mecânica, existia um ritual, né? Para se fazer. E Deus descreve cada ritual, existem variantes, né? De qual seja esse ritual, essas formalidades, né? Para a execução do ritual de sacrifício. Então, como eu falei, o mínimo eram 2 animais, um de manhã e outro pela tarde. E também era exigido rituais em datas específicas. Voltou. Então, em datas de festas, né, Deus pedia um sacrifício de um animal. Além daqueles 2, tinha mais, né? Então, data de festa, ou quando um judeu trazia o seu animal, né, também aí era sacrificado, também de acordo com os rituais, né? Então, de forma geral, os sacrifícios eles tinham, vamos dizer, um ritual básico, uma mecânica básica, né? Então, de maneira geral, sempre que o animal era recepcionado para ser sacrificado, era feita uma espécie de uma oração ali no animal. O sacerdote colocava a mão na cabeça do animal como se representasse uma oração, né? Ali na cabeça do animal, tá? Então, após essa imposição de mãos na cabeça do animal, o animal era degolado, né? Quer dizer, uma navalha perfurava vamos dizer, a jugular do animal para escorrer o sangue ali, né? E o sangue que vertia pelo pescoço do animal, ele era recolhido em bacias, né? Em bacias, né? Era recolhido esse sangue. E aí, de forma geral, esse sangue recolhido, ele era passado nas 4 pontas do altar, né? Ou então, como eu falei, aspergido nas laterais, quer dizer, vinha com uma canequinha, pegava o sangue e jogava assim nas laterais do altar, tá? Nas 4 laterais do altar, ou derramado na base do altar. Então, aí depois o animal, ele era separado em partes, né? Ele era separado em partes, lavada as vísceras, as partes dos animais, né? As pernas, né? E aí, ele era posicionado no fogo, né? Então, aí ele era posicionado no fogo para fazer a queima completa do animal, né? Então, e como eu falei, o fogo não podia se apagar, tinha que ficar ali sendo alimentado constantemente, né? Então esse ritual ele tinha variações, né? Varia o animal, a quantidade, né? Se era aspergido, se era derramado na base o sangue, ou as partes dos animais podiam ser
podiam ser diferenciadas também, né? O sacrifício poderia ser acompanhado de ofertas de alimentos, tá? Quer dizer, existiam sacrifícios que era só do animal, tinha sacrifício que era o animal mais alimento, né? Então, tem sacrifícios que eram queimado o animal inteiro, ou então separado algumas partes para o sacerdote, né? Então, alguns desses rituais, uma variação deles era o quê? Não, o peito do animal vai ficar, vamos dizer que era a melhor parte, vai ficar pro sacerdote se alimentar. Dos alimentos também, parte vai ficar pro sacerdote, parte vai ser queimado junto com o animal, né? Então, e as ofertas, quando eram preparadas, tinha que ser o melhor. Era o melhor animal. Não podia ter defeito nenhum, não podia ser algum ali que está torto, que está... não, Deus exigia o melhor. Porque Deus, ele deu o melhor, ele deu o filho dele, né? Então, então você vê que ele exige também o melhor, né? Então, ele exigia, por exemplo, da melhor farinha. É a flor de farinha que chama ali no texto, né? Que nós vamos ler mais tarde. É a flor de farinha, ou seja, é a farinha mais sofisticada, né? O azeite o mais sofisticado ali disponíveis. E sem fermento, né? Quer dizer, ele falava, não, sem fermento, né? Sem mel também, porque o mel ele também tinha característica de fazer uma fermentação, né? Então, como eu falei, parte de certos rituais, certos tipos de sacrifício demandavam a oferta de alimentos. E alguns sacrifícios eram consumo dividido, né? Uma parte para os sacerdotes, o restante vai queimar junto no fogo, né? Então vamos lá, vem Êxodo. Em Êxodo 29, vamos ver ali vamos dizer, uma demonstração, dos rituais de sacrifício, né? Êxodo 29, vamos ler do 28 ao 43, tem bastante leitura aí. 28, Êxodo 29, nós vamos ler do 28 ao 43. Vamos lá. E será para Arão e seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel. Dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta será para o Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão dos seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. A veste também era importante. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomará o carneiro das consagrações e cozerá a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro, o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los, para santificá-los. Mas o estranho dela não comerás, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, fará Arão e seus filhos conforme a tudo quanto tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também a cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificará o altar. Fazendo expiação sobre eles, ungirás para santificá-lo. Ou seja, para começar os sacrifícios ali, para começar, Deus exigiu, falou, não, 7 dias vai ter um novilho ali sacrificado, né? E aí depois de 7 dias ele fala, bom, aí vocês continuam com aqueles 2 cordeiros, né? Um de manhã e uma tarde. Então vamos lá, Êxodo 29, continuando no 37. 7 dias fará expiação pelo altar, e os santificarás.
E o altar será santíssimo, e tudo que tocar será santo. Quer dizer, olha só, depois dos 7 dias de sacrifício, aí que o altar estava preparado, em termos de santidade, para os demais sacrifícios. Olha só como Deus, ele quer as coisas bem detalhadas, né? 38. Isso, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tarde. Com o cordeiro, a 10ª parte da flor de farinha, misturada com a parte de um hin de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Seria 1 litro, tá? E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás com a oferta de manhã, conforme a sua libação por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. E ali virei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Quer dizer, ali Deus falou, olha, para começar os sacrifícios, 7 dias um novilho. Depois que o altar estava preparado, santíssimo ali, os sacerdotes vestes consagradas, né? Aí vai começar, vamos dizer, ele pede sacrifícios continuamente, pelo menos 2 ao dia, né? Vamos ver em Levíticos, agora mais detalhes. Eu falei ali do sacrifício diário, né? Levítico, o próximo livro, Levítico 1, do 1 ao 9. Vamos lá, a gente vai ler bastante a Bíblia, não pode ter preguiça hoje, hein? Hoje, Levítico, nós vamos ler do 1 ao 9. É um ritual de sacrifício, para a gente ter os detalhes, né? E chamou, livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém de vós vos oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isso é, de gado vacuum e de ovelha, tá? Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação, aquela imposição de mãos na cabeça do animal. 5. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão e os sacerdotes oferecerão o sangue, e espargirão o sangue ao redor do altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho sobre a lenha, que está em fogo em cima do altar. Porém a sua fresura e as suas pernas lavar-se-ão com água. A fresura é as vísceras, né? Lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então veja que ali o Senhor estava falando, olha, se um judeu fosse trazer o seu animal e ele era um gado, né? Sem defeito, né? Sem defeito, e faz dessa maneira com que foi descrito ali, né? Então, se você ler o livro de Levíticos, ele vai ter vários rituais. Para cada data, o sabá, a festa do tabernáculo, as várias festas que o povo judeu tinha, existia um sacrifício específico para se realizar naquele dia. Mas a mecânica é muito similar, tá? A mecânica é similar, tá? Desse exemplo que eu trouxe aqui. Então, uma coisa que eu queria trazer para vocês é que quando a gente lê a explicação desses rituais, a gente está lendo aqui confortavelmente na nossa casa, né? A gente não está
próximo ali ao momento desse... Eu queria que vocês imaginassem, né? Vamos dizer, a mecânica desse processo de sacrificar um animal, porque ele é um processo desagradável. Ele é um processo desagradável, ainda que tem sangue envolvido, tem as vísceras, tem que descarnar o animal, né? Limpar as vísceras. Quer dizer, mesmo a turma do interior, a turma, vamos dizer, da roça, né, que está acostumada a esse tipo de trabalho, né, até para eles não é uma coisa agradável, não é uma coisa prazerosa, né? E também aquela coisa, você queimava-se tudo ali, né? Então queimava a pele, queimava osso, queimava tudo ali, né? Então o cheiro, em algum momento poderia até parecer um churrasco, mas não é, a maioria do tempo era um cheiro de carne queimada, era aquele cheiro de pelo queimado, né? Não é uma coisa agradável, né? Eu nunca presenciei a queima de um animal assim, mas a gente tem que imaginar, como seria, né? Porque não é agradável, né? No texto bíblico ali fala que ali é uma oferta agradável ao Senhor, né? Na verdade, o que é agradável ao Senhor? Na verdade, é o resultado final. Não é o processo. O resultado é que é agradável. Ou seja, vocês estão fazendo algo desagradável para me agradar. Entendeu? Para fazer para mim. Então, isso é que agrada o Senhor. Ainda que esteja sendo feito algo, o homem está fazendo algo desagradável, está agradando ao Senhor. Veja que isso daí remete ao sacrifício de Cristo. Remete ao sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo não foi agradável, né? Não foi agradável. Teve chicotada, teve espinho na coroa de espinho, né? Teve prego, né? Pendurado no madeiro ali, câimbras terríveis. Os médicos falaram, não, você ficar pendurado ali, a dor é terrível, você tem que forçar ali para você conseguir respirar. Quem viu aquele filme, O Paixão de Cristo, entende, né, o quão pesado, desagradável que foi a paixão de Cristo, né, quer dizer, aquele momento da cruz, né? Então, a gente vê que vamos dizer, esse momento de sacrifício do animal não é algo que... O processo não é agradável, o resultado sim, ele é agradável a Deus, né? Então Deus, quando ele recebe esse sacrifício, aí se torna agradável, se torna algo em que o Senhor se satisfaz naquele resultado, né? Então a chibatada, a coroa de espinhos, a dor, a humilhação de ser pendurado no madeiro, né? Isso aí foi muito violento, Então, ainda que o sacrifício de animais tenha rituais e tenha uma formalidade, parece que é uma coisa bonita, mas tem o seu lado desagradável, tem o seu lado desgostoso, né? De estar sacrificando um animal ali, né? Então, veja que Jesus, depois daquela morte de cruz, né, daquele sacrifício, daquela prova realmente que foi muito pesada, né? Você vê que ele depois, quando ele ressuscita, né, ele já quer se apresentar para o Pai, ele quer mostrar, fala, o resultado, né? Por isso aqui vai agradar meu Pai. Olha o que aconteceu, né? Então lá em João 20, 16, 17, não precisa nem abrir, né? Quer dizer, logo após a ressurreição de Jesus pede para Maria Madalena, que encontrou, a Maria Madalena estava chorando ali, Jesus deu uma pausazinha para consolar ali Maria Madalena, mas ele estava de partida, ele falou, disse Jesus, Maria, e ela voltando-se lhe disse, Raboni, que quer dizer, mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, quer dizer, não me segura, não me atrapalha aqui, porque ainda não subi para o Pai. Jesus queria subir para o Pai.
né? Mas vai para vossos irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, Jesus estava querendo mostrar o resultado. Ele passou aquele sacrifício todo, aquela dificuldade toda, mas ele falou, o agradável é agora, né? Então, igreja, veja que esse sacrifício não é algo agradável, tanto que quando voltarem os sacrifícios no povo judeu, porque é um sacrifício que tem que ser ali no monte do templo, né? Público, né? Com o apoio do governo de Israel. Então vai ser um ritual que vai ser feito ali, enfim, no templo fechado ali, mas ele é público, né? Então vai ter sacrifício, vai degolar animal, quer dizer, vai ter uma... Eu acredito que vai ter uma comoção até mundial. Como é que estão sacrificando animais aí? Não é possível. O povo judeu vai ser perseguido também por conta disso, né? Porque, enfim, é uma demanda que Deus ordenou lá para Moisés, e eles querem, ou pelo menos parte do povo judeu hoje, eles querem retomar isso daí, né? Então esse ritual, esse sistema de sacrifício do povo de Israel é algo que remete muito à história, né? E o povo judeu, ele fala, olha, nós não estamos agradando ao Senhor se não retomar o sacrifício, né? Então, para eles é muito importante isso. Eu vou ficar aqui por aqui nesse vídeo, né? Espero que vocês tenham apreciado. E semana que vem tem mais detalhes, né? Mais utensílios que o Senhor utiliza, e que o Senhor Jesus possa nos contemplar com a sabedoria da palavra dele, para continuar perseguindo. Nós estamos entrando, né? A gente estava lá fora, no cortinado, agora nós estamos entrando, nós vamos fazer uma rota, né, de entrada ali no tabernáculo, né? Então, vou deixar a divisa cristã. Deus abençoe a todos, uma boa quinta-feira, sexta-feira, final de semana, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos.